O tema de hoje do Estúdio News é a economia circular. E para conversar com a gente, nós recebemos o Edson Grandizoli, que é embaixador e coordenador pedagógico do Movimento Circular, e o Davi Bontempo, que é superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria. Olá, sejam muito bem-vindos. A economia circular representa um sistema econômico que tem o objetivo de reduzir o desperdício e promover o uso eficiente de recursos. Nesse modelo, os materiais são reutilizados, reparados, atualizados ou reinseridos em novos ciclos, em vez de serem descartados. Eu vou começar perguntando para o Edson quais as principais diferenças entre a economia linear e a circular. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E essa pergunta é muito importante, né? Porque nós vivemos aí nos últimos 300, 400 anos dentro desse paradigma que é chamado pelos especialistas de economia linear. A economia linear, ela tem as características de retirar todos os dias uma grande quantidade de recursos do ambiente para que possa haver a produção de bens de consumo. Esses bens de consumo, eles têm ficado por cada vez menos tempo nas nossas mãos, nas mãos dos consumidores, virando rapidamente lixo. Então, essa prática da economia linear já tem se mostrado altamente insustentável e nós precisamos mudar justamente esse paradigma e pensar num novo formato, um novo modelo de economia, que é justamente a economia circular, onde nós pensamos ou repensamos o design dos produtos, a forma de produzir, buscando redução de desperdício, o tipo de combustível, de matriz energética que utilizamos, um consumidor mais consciente e, claro, no final desse círculo, a gente tem que ter logística reversa para parte desse material voltar para o meio de produção e ser reutilizado e também ter processo de coleta seletiva e reciclagem eficientes. Tudo isso faz com que os materiais que já estão ao nosso redor fiquem cada vez por mais tempo, poupando a natureza e diminuindo a quantidade de resíduos que a gente produz todos os dias. No Brasil, cerca de 85% das empresas já possuem práticas alinhadas a essa forma sustentável de produção, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Você pode dar exemplos para a gente, Davi, para nós podermos compreender melhor de que forma esse processo acontece? É uma empresa de bebida que recicla uma garrafa, uma marca de vestimenta que coleta roupas usadas para produzir a partir de materiais reciclados, é por aí? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é sempre uma oportunidade da gente estar aqui podendo falar e divulgar as boas práticas de economia circular, e é isso mesmo, né? Acho que a economia circular, quando a gente fala de grandes corporações, ela já está inserida na sua estratégia corporativa, né? Ela faz parte aí de um contexto maior de sustentabilidade. É claro que a gente precisa melhorar ainda, né, quando se fala de cadeia de fornecedores, de micro e pequenas empresas, essas estão muito preocupadas com a sua sobrevivência no mês seguinte, se vai ter fluxo de caixa, né, e fica pouco espaço para você implementar, né, novas práticas, inovação e também princípios de economia circular. A gente pode atuar, como o Edson bem colocou, de várias formas quando se considera economia circular, olhando para o ecodesign, trabalhando de forma modular, produzindo, né, insumos que façam com que aquele produto dure cada vez mais, né, e a gente pode também aproveitar ao máximo dentro da mesma cadeia produtiva, até mesmo numa outra, quando a gente começa a gerar energia. Né? Todas essas práticas foram bastante discutidas, né, dentro de uma norma internacional que foi amplamente aí debatida por vários países e agora, no ano de 2024, foi publicada, mas ela deu um grande passo para que a gente trabalhe aí várias formas de se implementar a economia circular. É muito mais amplo do que muitos consideram que a economia circular seria igual à reciclagem. Não é verdade, né? Ela é muito mais do que isso. Você pode trabalhar a remanufatura, você pode trabalhar o reuso, né, no nosso próprio dia a dia. Né? Se a gente perceber hoje dentro do nosso domicílio, a gente já tem várias práticas de economia circular aplicada. Né? Uma máquina de lavar,
que a gente utiliza menos água para lavar a mesma quantidade de roupa, né, produtos cada vez mais concentrados, né, uma descarga que também utiliza menos água. Enfim, acho que no nosso dia a dia a gente já pode notar várias práticas de eficiência, seja energética, mas também a eficiência hídrica, que tem muito a ver com a economia circular e que passa a ser solução não só para a questão climática, mas também aí para o uso eficiente dos recursos naturais. Então, nós estamos falando de um modelo que concilia o crescimento econômico com sustentabilidade e o bem-estar social, Edson? Exatamente, né? Esses três componentes eles estão de mãos dadas o tempo todo quando a gente olha para os modelos de economia circular, e é muito importante lembrar que no centro de todos esses processos estão justamente as pessoas, né? Então nós precisamos realmente, como o Davi falou muito bem, e é muito importante que a gente divulgue essas ideias, que essas ideias não pareçam que fiquem restritas somente aos governos e às grandes empresas, né? No nosso dia a dia, a economia circular pode fazer parte, nas pequenas empresas, em todos os lugares a gente pode e deve procurar caminhos para diminuir o impacto da nossa pegada sobre o planeta. Bom, e se você me permite, eu queria adicionar aqui no comentário do Edson, que é importante também a gente entender o perfil do consumidor, né? O perfil do consumidor ele vem se alterando bastante aí ao longo dos anos, né? Muita gente hoje quer saber como que aquele produto é produzido, como que aquele serviço é prestado, quanto que emitiu de gás de efeito estufa, se aquela planta tem um programa de eficiência energética, eficiência hídrica, se faz a gestão dos seus resíduos, né? Se trabalha também toda a parte social ao redor da sua planta. Então, tudo isso, né, vem pesando bastante na decisão do consumidor se ele compra ou não um produto ou serviço, né? É exatamente isso que eu ia falar com vocês. A adoção do modelo de economia circular pelas empresas é uma forma de fidelizar os clientes, aqueles que são mais ligados às questões ambientais, principalmente. É algo que o consumidor presta atenção, ele leva em conta na hora de adquirir um produto, de contratar um serviço? Sim, como disse muito bem o Davi, o consumidor sempre levou, mas tem levado cada vez mais em conta o tipo de produto, como ele é produzido, onde ele é produzido, como ele é distribuído. Todas essas questões que envolvem a problemática socioambiental têm se tornado cada vez mais patentes na vida das pessoas, e essa preocupação tem crescido cada vez mais. Hoje é difícil você encontrar uma pessoa que não compreenda ou que não concorde que as atividades humanas têm impacto sobre o planeta, sobre as pessoas, sobre outras formas de vida. E os meios de produção, né, que vão gerar produtos que a gente vai consumir, eles têm também uma grande responsabilidade e, obviamente, tem que mostrar caminhos, apontar tendências, apontar direções para atender justamente esse consumidor que está e que tem que estar cada vez mais exigente com aquilo que consome. Com Você certeza falou. é uma nova forma, né, de produção e consumo sustentável, né? Claro que o consumidor tem grande peso, né, dentro dessa estratégia corporativa, né? Claro que também o preço faz uma diferença, quando a gente avalia melhor aquelas pessoas encaixadas numa renda mais alta, ela tem uma propensão maior a consumir produtos mais sustentáveis, mas a gente sabe também que à medida que se ganha escala, a tendência é que se tenha um preço também mais reduzido, né? Mas a gente precisa olhar para outros fatores também, outras variáveis, né? A gente tem aí um conjunto de regulações internacionais saindo, né, nacionais também, né? Tem também uma promoção, né, de imagem, de reputação das empresas. Então, acho que tudo isso vem fazendo com que as empresas façam essa transição de uma forma mais intensa, principalmente para ganhar também competitividade dentro do mercado internacional. Vocês falaram sobre o impacto que isso causa no planeta. É importante a gente deixar claro que quem é adepto a esse modelo de economia está contribuindo com uma diminuição dos impactos ambientais, como o efeito estufa, Edson. Eu, como sou biólogo, né, eu me preocupo muito com essa questão, justamente da nossa pegada ecológica sobre o planeta. Vale lembrar, e também complementando a resposta do Davi,
que todos os atores sociais, todos os sujeitos sociais são responsáveis, né? Muitas vezes a gente olha só para a indústria ou só para os governos, mas a gente tem que pensar que para um produto chegar às nossas mãos e depois sair das nossas mãos, tem que ter toda uma cadeia, tem vários atores sociais que têm que se corresponsabilizar por melhorar as suas práticas, né? E essa melhoria de práticas de todos os atores, de quem extrai, de quem produz, de quem transporta, de quem consome, como falou muito bem o Davi, tudo isso colabora diretamente para uma melhoria que é urgente para o nosso planeta, que é a redução da emissão de gases de efeito estufa. Nós já estamos vivendo cada vez mais extremos meteorológicos climáticos, ondas de calor, ondas de frio, enchentes, inundações, como infelizmente a gente presenciou agora no Rio Grande do Sul. E todo esse conjunto de mudanças de mentalidade, de mudanças de processos, colabora diretamente também para o enfrentamento das mudanças do clima. Davi, essa responsabilidade a que o Edson se refere, ela é, na verdade, de cada um de nós, né? Do nosso comportamento diário. Que tipo de mensagem as pessoas poderiam receber para adotar essa prática? Por exemplo, se a gente está falando aqui de comprar produtos, é algo também que poderia estar ali, sei lá, descrito em alguma embalagem que a gente consome, para que o consumidor tenha a consciência do que está comprando, se ele está ou não fazendo mal para o meio ambiente? Bom, acho que a gente sai do momento de capitalismo de shareholder, né, remuneração somente do acionista, e passa a olhar de uma forma mais ampla, né? A gente começa a contemplar todos os stakeholders, né? Então, é um problema de todos, né? A questão climática não tem fronteiras, né? Não tem como você segmentar, né? Mas ele traz também oportunidades para que a gente desenvolva novas cadeias, novas economias, mas a gente precisa também informar melhor, a gente precisa comunicar melhor, né? Acho que o Edson trabalha bastante na área de educação, então vem das bases, né? Mas a gente precisa aí proporcionar uma reflexão mais assertiva dos impactos, né, que a gente tem quando se fala de mudança climática, aquecimento global, perda de biodiversidade, então uma série de fatores que com certeza vão impactar aí a vida das futuras gerações. Então, acho que é um papel que a gente tem de elencar essas barreiras, né? Educação, comunicação, financiamento, políticas públicas, tecnologia, inovação, uma série aí de variáveis que, com certeza, juntas, né, vão contribuir bastante para que a gente promova cada vez mais a economia circular. Você concorda, Edson? É preciso, como o Davi falou, comunicar melhor essa questão? Comunicar melhor, garantir transparência, né, para que essas informações cheguem de maneira efetiva ao público, aos tomadores de decisão. E como o Davi colocou muito bem, eu trabalho há 30 anos com educação e mais recentemente, nos últimos 10 anos, com essa nova vertente que tem se solidificado, que é a educação para a economia circular, né, de trabalhar com os jovens, trabalhar com professores, trabalhar inclusive com o pessoal também das indústrias, para que essas informações cheguem de maneira clara e não simplesmente que sejam diretivas, que apontem caminhos, mas que, como também o Davi falou, que gerem reflexão e gerem um olhar mais crítico para como nós temos feito, como nós fazemos e como nós podemos fazer de hoje para o futuro, pensando aí na qualidade de vida, na qualidade ambiental, que é um direito universal e inalienável de todos nós. Quais os principais motivos, outros motivos, que levam à adoção da economia circular? A redução de custos poderia ser uma das razões? Edson? Eu acho que sim. Quando a gente pensa que a gente está mergulhado há muito tempo nesse modelo de economia linear que a gente falou anteriormente, a gente tem que encarar que muitas mudanças precisam ser feitas, né? Muitas mudanças de processos, e toda mudança de processo, ela envolve custos iniciais que às vezes não são tão pequenos quanto se imagina. Mas muitas iniciativas, tanto no Brasil quanto no exterior, têm mostrado que essas adaptações, essas mudanças para um modelo mais circular de economia, ou seja, a gente pode até falar de um modelo mais circular de produção, tem o seu payback num período muito menor de tempo do que se imaginava. Então, essa transição para a economia circular,
além de poder baixar o custo a médio prazo de um produto, é importante a gente lembrar também que ele cria oportunidades para outros setores da economia, né? A gente tem visto no Brasil a importância dos catadores, né? Dos catadores, das cooperativas, que tem aí como seu negócio central a reciclagem, né? Então, a transição para uma economia circular, ela favorece o aparecimento de novos negócios e novas oportunidades, mesmo para aqueles que já estão há muito tempo fora do mercado de trabalho. Então, a gente está falando aí de 2 pontos muito importantes, né? Redução de custos, né, para o consumidor e também abertura de vagas, abertura de oportunidades para pessoas que não estão ainda formalmente no mercado de trabalho. Davi, qual o setor ou os setores que mais descartam atualmente? Você tem essa informação para nos trazer? Olha, eu posso te trazer alguns números de forma geral, né? É claro que quando me lembrou muito essa pergunta, quando a gente estava discutindo as normas de economia circular internacionais. É claro que você tem países em diferentes níveis, né, de maturidade, de desenvolvimento, né, e alguns estão aí bastante inseridos em discussões de metas, de indicadores, de modelo de negócio, e nós aqui no Brasil a gente ainda lida, né, com problemas desse século e do século passado. Vou trazer aqui 2 temas importantes, que é o saneamento, né, o saneamento básico. A gente sabe dos indicadores que a gente tem regionais, né, quando a gente fala do Brasil inteiro, e também toda a parte dos lixões. A gente ainda lida com esse tipo de problema, né? É claro que hoje a gente destina, né, cerca de 40% para aterro de lixões, né? Esse é um indicador bastante relevante, mas com as práticas de economia circular, acho que a gente passa a ter algumas alternativas de lidar com esse tipo de problema, né? São problemas aí que passam por questões de infraestrutura, mas também que a contribuição de todos pode fazer aí um grande efeito, né? Um efeito de desenvolvimento econômico, um efeito de geração de empregos. Se a gente perceber hoje, existem algumas pesquisas que falam que você implementando práticas de economia circular, você tem um incremento de 0,5% de PIB, hoje quando se fala de Europa, e também na geração de 700 mil postos de trabalho, mas também precisamos entender como lidar com essa nova economia, como qualificar melhor esse profissional para receber, né, essa nova economia. Então, também uma barreira que, a partir da oportunidade, a gente acaba gerando. Com relação ao comentário do Edson, concordo também com relação ao custo. Acho que custo é um fator fundamental, principalmente quando a gente olha para a média, pequena e microempresas, né? Então, acho que é uma abordagem aí bastante relevante, mas redução de custo também gera competitividade, que, por sinal, também acesso a mercados, né? Então, de um lado, você implementa, né, novas práticas, e de outro, você colhe um resultado positivo à medida que você aumenta aí a sua competitividade. Então, são fatores aí que eu acho que a economia circular traz de forma efetiva, né? Hoje, a partir de pesquisa da CNI, né, mais de 80%, para ser mais específico, 85%, né, já adotam pelo menos uma prática de economia circular. Então, acho que esse é um fator que vem mudando bastante e, com certeza, né, acho que a boa prática hoje circular, ela se soma à questão da transição energética, ao mercado de carbono, à bioeconomia, de forma a promover aí uma transição, né, mais estruturada e mais robusta rumo a uma economia de baixo carbono. E só a título de curiosidade, porque você falou sobre esse cenário externo, existe algum país que é referência nesse modelo de economia circular atualmente? Algum país que a gente possa até aprender com ele? Bom, a gente tem conversado bastante com Finlândia, conversando bastante com Holanda, com vários países desenvolvidos também, que entenderam que um resíduo pode sim ser considerado recurso. Então, de um lado, você ataca o problema do aquecimento global, um problema que vai ser discutido aí em COPs, né? Aí é exemplo do Azerbaijão, e no ano que vem a COP30 aqui no Brasil, e também, né, você aborda problemas relacionados à escassez de recursos naturais. Então, a partir do momento que você implementa práticas circulares, você reduz a sua necessidade de explorar matéria-prima virgem. Hoje o mundo ele é muito pouco circular, se não me engano, 7,2% de circularidade. Então tem um espaço enorme para que a gente possa trabalhar
aí em termos racionais quando se fala de recursos naturais, né? O Edson, a economia circular, ela pode ser adotada nos mais diferentes segmentos, falando de algo maior aí, por exemplo, na indústria da construção. Com certeza, não só pode como deve, né? A indústria da construção é uma, principalmente, a gente pensa na construção civil, né, em todo esse boom que a gente está vendo em muitas capitais, em muitas cidades do interior, como aqui em Sorocaba, por exemplo, onde eu moro, né? A gente pensa que essas grandes obras geram muito resíduo e geram mesmo, né? Mas uma pequena reforma em casa, proporcionalmente, às vezes gera muito mais resíduo do que grandes obras, né? Então, o destino de embalagens, o destino de materiais não aproveitados, madeira, louça, uma infinidade de materiais que vêm aí tanto da construção civil como também de pequenas reformas, tem que ter um destino muito correto, tem que ter uma coleta muito específica, um destino muito correto, e obviamente que a economia circular ela dialoga com essa realidade, tanto do ponto de vista da gente otimizar a utilização desses materiais, reduzir o desperdício, quanto também do uso de materiais alternativos, vamos chamar mais ecológicos, né? E da mesma forma que a gente tem também que ter uma gestão extremamente responsável dos resíduos, né? Como a gente vai descartar e para onde esses resíduos vão depois, para evitar os diferentes tipos de poluição, de contaminação ambiental que podem acontecer oriundos desses resíduos. Então, a gente tem, sim, um setor que tem espaço e pode ainda crescer muito com relação às suas práticas de circularidade. Em julho desse ano, o presidente Lula assinou o decreto que institui a Estratégia Nacional de Economia Circular, a ENEC. Eu pergunto para o Davi, o que esse decreto prevê? Ele representa algum tipo de avanço nesse tema? Olha, com certeza, normalmente, né, uma estratégia ela vem depois de uma política pública estabelecida, do marco legal, né, mas o assunto de economia circular está tão maduro, né, ele é tão positivo, ele abarca de forma eficiente vários pontos que a gente conversou aqui hoje, né, que a estratégia ela já foi desenhada de forma participativa, né, com a academia, com o setor industrial, né, com a sociedade civil, de forma geral. Hoje temos aí bastante maduro um projeto de lei que se encontra na Câmara dos Deputados pronto para ser votado, um projeto que ele andou relativamente rápido em termos de tramitação, porque ele foi bastante debatido anteriormente, né, e ele trouxe uma abordagem bastante eficiente quando se fala de economia circular e bebeu da fonte também de toda a discussão que ocorreu, né, dentro do ambiente da ISO, né, dessa norma internacional. Então, essa política pública hoje ela está pronta, ela está madura para ser votada, e no lado do executivo já se trabalha na parte da estratégia, né? A estratégia que vai abarcar vários pontos, né? Como financiamento, como políticas públicas, como a parte de tecnologia e inovação, como a parte de educação, enfim, um trabalho que foi construído aí com toda a sociedade para que a gente possa avançar na agenda de economia circular. Então, a economia circular ela faz parte de várias políticas públicas também já publicadas, né? A gente tem um exemplo aí da Nova Indústria Brasil, a gente tem exemplo quando se fala de transformação ecológica, transição energética e também, com certeza, aí bastante relacionado quando se fala do Plano Clima. Então, acredito que é um tema pronto para que a gente possa aí, ajustar e, de certa forma, transformar as vantagens que o Brasil tem em competitividade, né? Nós temos aí uma matriz energética elétrica bastante limpa, né? 20% da biodiversidade do mundo, 15% na Amazônia, segundo maior produtor de biocombustíveis, uma indústria que consome e emite pouco gás de efeito estufa e é uma grande reserva aí de água, né? Então, são fatores que, se a gente trabalhar efetivamente, podemos transformar essas vantagens aí comparativas em competitividade, né? Agora, quais são as práticas que podem incentivar esse modelo de gestão e economia? Nós falamos agora há pouco dos clientes que prezam por produtos sustentáveis, mas podemos pensar também se investidores de grandes empresas, por exemplo, pressionarem para que elas adotem essa prática. É algo que pode funcionar, fazendo com que vire uma tendência global, Edson? Com certeza, a gente viu aí nos últimos anos, né, a BlackRock, que é uma das principais, vamos dizer, financiadoras mundiais aí de projetos, né, virar
a sua antena quase que totalmente para as questões ligadas à sustentabilidade, e dentro das questões de sustentabilidade, obviamente, entra a questão de economia circular, né? Então, esses grandes investidores, esses grandes fundos nacionais e internacionais, dependendo das escolhas que eles fazem estratégicas do ponto de vista de distribuição desses investimentos, né, desses financiamentos, eles determinam, sim, diretamente como as empresas, as indústrias e, direto ou indiretamente, nós próprios vamos atuar daqui para frente. Então, sim, é muito, de novo, né, é um player muito importante, né, um sujeito aí muito importante, que tem aí bastante poder de influência e também poder de decisão nos rumos que a gente vai ter do ponto de vista de sustentabilidade agora e para o futuro. Eu queria complementar aqui o comentário do Edson, porque é importante a gente ter essa visão ampla, né? Economia circular, ela é um ecossistema que precisa ter a interação de várias forças, né? Então, quando a gente fala de grandes organizações, não é só exigir, né, de um fornecedor que ele cumpra alguns requisitos para que ele possa continuar vendendo para ela, é ajudar, né, é incentivar. Isso é um papel também de grandes organizações, né, de governo, para que a gente trabalhe melhor o outro lado da política pública. Acho que no Brasil a gente investe muito no comando, no controle e na fiscalização, né? Acho que o incentivo econômico é o que vai virar a chave. Então, a gente precisa estabelecer esses marcos, estabelecer os incentivos econômicos dentro das políticas públicas e, efetivamente, aí, regulamentar. Então, com certeza, acho que a economia circular ele tem uma oportunidade, né, de estabelecer essa nova economia para que a gente possa avançar aí rumo a uma descarbonização. Agora, falando um pouco de educação, não tem como deixar ela de lado. De que forma as escolas, todas as instituições de ensino podem trabalhar esse tema? A gente falou agora há pouco de comunicação. Como que esse assunto pode e deve ser trabalhado nas escolas, com as crianças, desde pequenas? Olha, claro que cada etapa de ensino, cada faixa etária tem as suas características, tem as suas peculiaridades, né? Mas é muito importante, desde os pequenininhos, né, a gente ir criando uma visão, como o Davi colocou muito bem, né, uma visão que vai se ampliando à medida que esses jovens percorrem, por exemplo, todo o percurso que eles têm na educação básica, né? Então, entendendo as suas relações com a natureza, entendendo que todos nós somos também parte da natureza, estabelecendo conexões de causa-consequência e ir complexificando a compreensão dessas múltiplas interações que a gente tem, tanto sociais quanto socioambientais. No movimento circular, a gente tem várias atividades voltadas para o público de ensino básico e também universitário, mas uma delas é justamente o Prêmio por um Mundo Sem Lixo, onde a gente identifica dentro das principais feiras de ciências e tecnologia projetos que já têm conexões com economia circular, e muitas vezes os próprios professores, os próprios educadores e os próprios estudantes não conhecem esse conceito e passam a conhecer justamente por conta do reconhecimento que a gente dá para eles. E a gente tem estimulado também através de formações para educadores, para eles desenvolverem projetos, olhando para a realidade da sua escola, do seu território, que tipo de projetos aí são atividades bem mão na massa mesmo, isso é muito importante, né? Olhar para o seu território, para a sua escola e criar projetos criativos, engajadores, justamente para levar um pouco mais, tornar a sua escola, o seu bairro, a sua casa, o seu território e, idealmente, a gente construir juntos, como o Davi falou muito bem, né, essa questão das parcerias, né, construirmos todos juntos sociedades cada vez mais circulares. Então, a educação tem um papel aí fundamental e nós, no Movimento Circular, temos procurado trilhar esse caminho aí, sempre de mãos dadas com os educadores e com os jovens. E é claro também que quando você investe muito em educação, você traz junto a tecnologia e a inovação, né? E com isso você cria novos negócios, novas alternativas, né? Implementa, né, um arcabouço mais robusto quando se fala de práticas circulares, né? Você começa a trazer ideias de servitização. Por exemplo, você começa a vender um serviço de iluminação e não mais lâmpada, né? Com isso, você traz os produtos mais duráveis para que você tenha mais efetividade, né? Você tenha aí um trabalho mais racional quando se fala de negócio. Enfim, são
vários pontos aí positivos, né, que a educação traz junto quando se fala da economia circular. Bom, eu agradeço demais a participação de vocês. Infelizmente, não temos mais tempo. Vocês nos trouxeram informações riquíssimas sobre esse tema de economia circular. Estão convidados a voltar novamente. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Edson Grandizzoli, que é embaixador e coordenador pedagógico do Movimento Circular, e com o Davi Bontempo, que é superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!